Boa noite, Ganevale. A cidade está um completo caos essa noite. Alguns ataques estão acontecendo na região central. A princípio parecia só mais uma briga entre gangues. Acontece toda semana. O curioso é que, dessa vez, os caras estão usando máscaras. Máscaras de todo tipo. Celebridades, animais, personagens. Tudo distorcido. Como se alguém estivesse tentando recriar um rosto humano. Só que ele é meio feio, esquisito, um pouco apavorante. Isso me lembrou um caso antigo. Acho que foi no outono. Faz bastante tempo. Começou quase do mesmo jeito. Algumas pessoas começaram a aparecer pelas ruas de Ganevale durante a madrugada usando máscaras. Não faziam nada. Ficavam paradas em becos, em pontos de ônibus, no fim de ruas sem saída, só olhando. As pessoas atravessavam a rua, mudavam o caminho, corriam. E eles não perseguiam ninguém, só observavam. Foi aí que a curiosidade venceu o medo. Teve gente que saiu de casa só para tentar encontrar um deles. Fotografar, filmar, perguntar quem era. Foi um grande erro. Porque uma semana depois os ataques começaram. Primeiro vieram os espancamentos, depois os esfaqueamentos, em seguida as invasões de casas. A polícia fez o que sempre faz, divulgou uma nota. Se qualquer pessoa agir de forma ameaçadora, verbal ou fisicamente, utilizando qualquer tipo de fantasia ou máscara, comunique imediatamente à Polícia Civil. Grande bosta. Como se um sujeito desse fosse esperar você terminar a ligação. Numa situação dessas, você não liga para a polícia, você corre. Isso se der tempo. Mas o caso que nunca saiu da minha cabeça foi o da família Souza. Até hoje me incomoda. A casa deles ficava numa rua tranquila, daquela onde todo mundo conhece o vizinho. Pai, mãe, 3 filhos, uma vida comum, como a de qualquer pessoa por aí. Ninguém imaginava que aquela madrugada seria a última. Já passava das 2 quando alguém bateu na porta da frente. 3 batidas. Calmas, nem forte, nem fraca. O estranho é que só o filho mais velho ouviu. Os pais continuaram dormindo no segundo andar. Os irmãos também. Como se aquelas batidas existissem somente para ele. Ainda sonolento, ele desceu as escadas, abriu a porta e encontrou um homem. Ou alguma coisa parecida com um homem. Ele vestia roupas coloridas, como um mágico de circo, sabe? Na cabeça, uma cartola velha. Na mão direita, uma marreta enorme, pesada, mas ele a segurava com uma facilidade absurda, como se pesasse menos que um guarda-chuva. O rosto... Bom, o garoto sempre dizia que aquilo era uma máscara, mas também dizia que parecia um rosto de verdade. Branca, lisa, com um sorriso vermelho pintado de um jeito torto. Tão torto que dava a impressão de que o próprio rosto estava quebrado. Entre os dentes, um cigarro, aceso. O homem olhou para o garoto e perguntou, com toda a calma do mundo, "Posso entrar?" O menino contou depois que, naquele instante, queria responder não. Cada pedaço do corpo dele gritava para fechar a porta, mas a boca respondeu outra coisa. Pode. E, segundo ele, o sorriso que apareceu em seu rosto não era o dele. O homem entrou, não correu, não ameaçou, não levantou a voz. Apenas caminhou até o quarto da irmã mais nova e fechou a porta. O garoto ficou parado no corredor.
sem conseguir mover um músculo. Foi então que ouviu o primeiro golpe, o som da marreta acertando carne. Depois outro e outro. Não houve gritos, não houve pedido de socorro, só aquele barulho seco, seguido pelo som de sangue escorrendo pelo piso da madeira. O homem repetiu aquilo em todos os quartos da casa, com calma, sem pressa, como quem executa um trabalho qualquer. Quando terminou, voltou até a porta, passou pelo garoto, parou ao lado dele, deu mais uma tragada no cigarro e disse: "Limpa tudo direitinho." Depois foi embora. Simples assim. O garoto contou que só conseguiu se mexer vários minutos depois. Correu pela casa, ligou para a emergência. Ainda tinha esperança de encontrar alguém vivo. Bom, não encontrou. Ninguém. A polícia chegou, viu um adolescente, sem sinais de arrombamento, sem testemunhas, sem pegadas, sem arma. Caso encerrado. Prenderam o garoto. Disseram que o trauma fez ele inventar a história do homem mascarado. É sempre mais fácil prender quem sobrevive do que procurar quem nunca deixou rastro. Sabe, às vezes eu me pergunto se aqueles homens de máscara desapareceram ou se só resolveram trocar de rosto. Em todo caso, é disso que eu me lembro. Fique imaginando o que passa pela sua cabeça aí do outro lado. Já são 2h35 da manhã. E você continua aqui comigo. Ou nós sofremos de insônia, ou nenhum de nós aprendeu a hora de desligar o rádio. Hoje de manhã comprei um jornal. Manchete pequena. 3 covas foram violadas durante a madrugada no cemitério de Ganevale. A reportagem dizia que ladrões procuravam joias e ossos. Pode até ser, mas conheço o coveiro daquele lugar. Homem sério, não costuma inventar história. Ele me disse outra coisa, disse que não levaram os ossos, levaram os corpos inteiros. Não sobrou nada. Fiquei pensando nisso o resto do dia. Ganevale tem dessas. Às vezes a cidade encontra uma explicação e às vezes só encontra um jeito de parar de fazer perguntas. Mas isso fica para outra madrugada, porque essa notícia me fez lembrar de um sujeito que conheci há muitos anos. Não lembro o ano, mas lembro da estação. Verão. E que verão desgraçado, calor de derreter o asfalto. Numa manhã eu encontrei um antigo amigo, dos tempos de colégio, Remo. Demorei alguns segundos para reconhecê-lo. Estava magro, barba comprida, roupas imundas e um cheiro. Não era sujeira, era outra coisa. Um cheiro doce, pesado, como carne esquecida tempo demais fora da geladeira. Confesso, quase atravessei a rua, mas fui falar com ele. Remo me olhou como quem não via outra pessoa fazia semanas. Estava assustado, não de mim, dele mesmo. Perguntei o que tinha acontecido. Ele respondeu uma frase que nunca consegui esquecer. Achei que ninguém mais fosse me enxergar. Perguntei do que ele estava falando. Ele respirou fundo, ou pelo menos tentou, e disse: "Eu morri." Na hora achei que fosse alguma crise, depressão, trauma, qualquer coisa. Mas ele continuou. Disse que o coração já não batia direito, que o sangue estava grosso, pesado, como se estivesse endurecido dentro das veias. Falou que as moscas começaram a segui-lo. Primeiro uma, depois 2, depois tantas, que ele já nem espantava mais. Segundo ele, não adiantava. Elas sabiam. Fazia pouco tempo que ele tinha saído do hospital. Remo era roteirista, gostava de cinema. Durante a gravação de um filme, brigou feio com uma atriz. Ninguém sabe exatamente o motivo. A discussão saiu do controle.
Ela o golpeou com uma faca, acertou o peito dele, na frente de toda a equipe. Disseram que o coração parou por alguns minutos. Os médicos conseguiram trazer ele de volta. A atriz foi presa e a vida continua. Pelo menos para todo mundo, menos para o Remo. Ele dizia que tinha voltado errado. Não. Acho que não era bem essa palavra. Ele dizia que uma parte dele nunca voltou. Nas semanas seguintes, parou de trabalhar, parou de sair, parou de comer direito. Cadáver não sente fome. Era isso que respondia quando alguém insistia para que ele almoçasse. Depois começou a evitar espelhos. Dizia que o reflexo piscava em momentos diferentes, que o homem do espelho ainda respirava, mas ele, não. As poucas pessoas que continuaram ao lado dele juravam sentir um cheiro estranho quando o Remo chegava. Uns diziam que era imaginação, outros prefeririam se afastar. Ele interpretou aquilo do pior jeito possível. Começou a repetir que o corpo estava apodrecendo, que o cheiro finalmente tinha aparecido e que ninguém tinha coragem de dizer a verdade. Alguns meses depois, sumiu. Ninguém registrou o desaparecimento, ninguém procurou muito. Bom, em Ganevale as pessoas têm uma facilidade assustadora para seguir em frente. Mas, de vez em quando, alguém dizia ter visto o Remo caminhando entre os túmulos do cemitério, sempre de madrugada, sempre sozinho, como se estivesse procurando alguma coisa ou alguém. Foi o coveiro que me contou o resto. Disse que certa noite viu o Remo entrar por um dos mausoléus antigos. Esperou 5, 10, meia hora. O homem nunca mais saiu. No dia seguinte foram verificar. Não havia passagem, não havia porta escondida, nem sinal dele. Só terra revirada. Como se alguma coisa tivesse cavado de dentro para fora. Nunca mais tive notícias do Remo. Às vezes penso que ele finalmente encontrou o lugar onde acreditava pertencer. Outras vezes, prefiro não pensar. Principalmente quando alguém comenta que ouviu passos debaixo da terra. Acho que já está na hora. Está tarde. Melhor tentarmos dormir. Ai, caralho. Ainda tem um resto de uísque no copo. O que nos dá tempo para mais uma história. E talvez agora possamos pesar um pouco mais o clima. Vamos falar da Adriana. Uma menina bonita, jovem, cabelos compridos, olhos marcantes. Era uma atriz em ascensão. Fez alguns comerciais e participou de um filme. Talvez você se lembre dele. O Machado, a arma de Lontor. Ela interpretava justamente o Machado. Se ainda não assistiu, vale a pena. É um bom filme. Mas voltando a Adriana, a carreira dela começou a decolar. Sessões de autógrafos, entrevistas, festas que pareciam nunca acabar, drogas, todo aquele glamour que a profissão costuma vender. Numa noite, durante uma festa, Adriana comentou com uma amiga que tinha a sensação de estar sendo perseguida. A amiga riu, disse que era normal. Afinal, ela estava ficando famosa. As pessoas olhavam para ela o tempo inteiro. Mas Adriana insistia. Não era isso. Ela sentia que era sempre a mesma pessoa. Sempre. Não importava onde estivesse. Alguns dias depois, durante as gravações de um filme, ela viu um homem parado entre as câmeras, observando. Ele acompanhava todos os movimentos dela. Cada fala, cada gesto, cada erro, cada acerto. Ela chegou a pensar que fosse algum funcionário da equipe, mas começou a vê-lo em outros lugares, às vezes enrolando cabos, outras vezes varrendo o estúdio, sempre por perto,
sempre olhando. Depois ele começou a aparecer fora das gravações, num balcão de uma loja, dançando numa festa, sentado sozinho numa praça, esperando um ônibus. Onde quer que a Adriana fosse, ele já estava lá. A gota d'água aconteceu no prédio onde ela morava. Ela entrou no elevador e viu o homem lá dentro, parado, silencioso, olhando para a frente, como se ela nem existisse. Aquilo era inadmissível. Ela saiu do elevador, entrou no apartamento, trancou todas as portas. Cerca de 1 hora depois, ela ouviu o elevador parar no andar. Foi até a porta, olhou pelo olho mágico. O homem estava parado, de perfil, bem em frente ao apartamento dela. Ela esperou. Ele não fazia nada. Até que, lentamente, virou o rosto e olhou diretamente para o olho mágico. Naquele instante, Adriana teve certeza de que ele conseguia enxergá-la através da porta. Ela pensou em se esconder. Pensou em chamar a polícia, mas ficou ali, esperando. Poucos segundos depois, o homem simplesmente caminhou até o apartamento em frente, abriu a porta, entrou, como se morasse ali. O medo virou raiva. A Adriana passou horas pensando no que fazer, quando finalmente tomou uma decisão. Foi à cozinha, pegou uma faca grande, vestiu um sobretudo pesado e escondeu ela. Foi até o apartamento da frente. Bateu na porta. O homem abriu. Ela não pensou 2 vezes. Cravou a faca no pescoço dele. Arrastou o corpo para dentro. Fechou a porta e voltou para casa. Na manhã seguinte, acordou coberta de sangue. Estranhamente, aquilo não lhe pareceu incomodar. Tomou banho, preparou um café, deitou um pouco. À noite, resolveu sair. Precisava espairecer. Foi a uma festa e, para sua surpresa, o homem estava lá, dançando, bebendo, conversando com outras pessoas, como se nada tivesse acontecido. Mais uma vez, o ódio tomou conta dela. Ela se aproximou, conversou com ele, sorriu, seduziu o homem, levou-o para casa, passaram a noite juntos. Quando ele adormeceu, Adriana pegou a mesma faca e fez tudo outra vez. Depois deitou ao lado do corpo. Dormiu. Matar alguém cansa. O corpo permaneceu na cama por 5 dias, e nesse meio tempo, ela dormia ao lado dele. Ficava olhando, com medo de que ele se levantasse. No 5º dia, precisou sair para trabalhar. No caminho, o homem apareceu outra vez, andando pela calçada, esperando o ônibus, dentro de um carro, depois correndo do outro lado da rua. Chegou ao estúdio e havia vários deles. Um montava a iluminação, outro carregava equipamentos, outro organizava figurinos, todos diferentes, todos iguais. Mas havia um que parecia que gostava de provocá-la. Toda vez que ela errava uma cena, ele balançava a cabeça em reprovação. Até que perdeu a paciência. Olhou para Adriana e disse: "Atriz de merda." Grande erro. Ela pegou uma faca e o esfaqueou ali mesmo, na frente de toda a equipe. Bom, o resto você já imagina. Foi presa. Os médicos deram um monte de nome bonito para o que ela tinha. A polícia chamou de surto. Eu prefiro chamar de Ganevale, porque até hoje ninguém conseguiu me explicar como ela matou o mesmo homem tantas vezes. Bom,
Meu uísque acabou e acho que já falei demais por hoje. Espero que esse tempo aqui comigo tenha sido agradável. Mesmo sabendo que Ganevale nunca foi um lugar muito agradável para se viver. Boa noite. Bom dia, Ganevale! São exatamente 3 horas da manhã e você está ouvindo a Rádio Ganevale Sound, a voz da nossa cidade. Também informamos que a Avenida Aurora permanece interditada. O motivo não foi divulgado. E para começar essa madrugada, vamos ouvir um dos grandes sucessos da música local. Com vocês, Evelyn Moore, Last Light. Street lights fade beneath the rain. Empty sidewalks call my name. Every window holds a light, trying hard to beat the night. Cars go by, but no one knows where the silent river flows. Every face just slips away, waiting for another day. If you're still awake tonight, leave your porch light burning bright. Somewhere in the sleeping town, lost souls never make asunder. Hold on until the morning comes. The darkest sky still hides the sun. Stay close, don't let the shadows win. Every night must someday end. Last light still shines over Ganeville. Every heartbeat leaves a trace. Every stranger has a face. Maybe someday we'll believe not everything is meant to leave. Cold winds whisper through the trees, carrying forgotten dreams. Someone's waiting down the road. Only heaven really knows. Close for eyes, hear the rain. Nothing ever stays the same. Through the dark, through the pain, morning finds us once again. Hold on until the daylight breaks. Even broken hearts awake. Stay strong, the night will slowly fade. Last light still shines over Ganeville.